Direção e apresentação, seu amigo pastor Roberto Alecrim. Começa agora na TV Meteoro, programa O Evangelista, fazendo discípulos, evangelizando as nações. Direção e apresentação, seu amigo pastor Roberto Alecrim. Se esse culto tivesse sido realizado no tempo, quanto tempo temos por isso? São os corações de cada ouvinte, de cada um que está aqui na frente e opera com o teu poder, opera com a tua misericórdia, traz paz para a família, traz bom entendimento da família na casa. Para teus pecados e ver os teus pecados antes de você, querido. Está aqui, ó. 1 Timóteo capítulo 2, a vontade de Deus é salvar todas as pessoas. É verdade, Jesus. Deus está escrito. Deus não quer que ninguém se perca. Então, ouça bem, abra bem teus ouvidos, entenda, aceite pela fé esta mensagem. Deus quer te salvar, mandou o Salvador, morreu na cruz, ressuscitou, venceu o pecado, venceu a morte, venceu o diabo, para que você resolva seus problemas de pecado e seja mais do que vencedor. Então eu quero declarar a nossa fé. Vamos falar pelo menos 3 versículos com alegria, com firmeza. O primeiro é assim, ó. Posso todas as coisas em Cristo Jesus que me fortalece. Vamos lá. Posso. Agora diga assim, ó. Se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Vamos lá. Salmo 16, 11 diz assim: na presença de Deus há plenitude de alegria. Da parte do Senhor nosso Deus, todo-poderoso Deus, único e verdadeiro Deus, Criador, sustentador de toda a sua criação. Deus de amor e de imensa bondade, graça e paz da parte de seu Filho Jesus Cristo, sobre você, sobre a sua família, sobre todas as pessoas do teu círculo de relacionamento. Desejo do pastor Alecrim que você tenha um dia muito abençoado. Chegando aqui na TV Meteoro, o programa O Evangelista, evangelizando as nações, fazendo discípulos e socorrendo o pobre e o necessitado. Muito obrigado por sua audiência. E aonde você estiver, receba o abraço amigo e respeitoso do pastor Roberto Alecrim. Quero dizer a você, segunda, quarta, sexta-feira, 8 da manhã, é dia e hora do programa O Evangelista, aqui na TV Meteoro. Quero pedir a você 2 coisinhas. Primeira, ajuda o pastor Alecrim a levar o evangelho através da internet para todos os lugares do nosso Brasil e também para o exterior, porque a nossa missão, o foco do pastor Alecrim é estar pregando o evangelho em todo o mundo. Então, vamos aproveitar essa ferramenta chamada internet para promover o reino de Deus, já que a gente não pode ir lá pessoalmente, nas nações, em todos os lugares do Brasil, vamos usar a internet, porque aonde tiver um ponto internet e as pessoas souberem do nosso programa, eles terão a oportunidade de entrar no nosso programa e ouvir a mensagem que nós procuramos transmitir aqui através do programa O Evangelista. Você me ajuda? Me ajuda aí. Me ajuda. Tá certo? Compartilha o nosso programa, compartilha o nosso link. Bem, também o nosso programa, eu peço a você que nos ajude também com uma pequenina oferta. 2 milhões? Não. 2.000 reais? Não. 200? 20? Nos ajude com apenas R$ 2. Manda através do Pix, vai aparecer na tela aí. 898-459-608 e com R$ 2.
você estará abençoando o ministério Paixão pelas Almas. Meu irmão, minha irmã, você não sabe quantas pessoas procuram o pastor Roberto pedindo uma ajuda. E essa ajuda precisa de recursos. Então, se você confiar, ajude o Ministério Paixão pelas Almas, ofertando através do Pix com R$ 2. Vai aparecer aí na tela para você o nosso Pix, 898-459-60863. E já eu agradeço se você puder, com amor, com liberalidade no seu coração e com alegria, eu vou mandar aqui R$ 2 para o Ministério Paixão pelas Almas. Tá certo? Quero dizer a você, o nosso programa, através da nossa missão, nós temos o nosso versículo de ouro. É o combustível do pastor Alecrim. Essa palavra que está aí é um incentivo, me ajuda para que, como discípulo, eu sou discípulo do Senhor Jesus Cristo. Como discípulo, eu obedeça essa palavra que aí está. Por isso que é o nosso versículo de ouro. Mateus, capítulo 24, verso 14, que diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, todas as pessoas. E então virá o fim. Oh, meu querido irmão, minha querida irmã, olha o que diz a palavra. Este evangelho, o evangelho de Cristo, o evangelho da graça, o evangelho da redenção, evangelho que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos capítulo 1, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, está lá em Romanos capítulo 1, verso 16. E pastor Alecrim, como discípulo, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é poder, é esperança para a humanidade que está perdida e é o plano de Deus que ele seja pregado em todas as nações, em todo o mundo, para que quem ouvir, creia, se desejar. Se não quiser, não creia. A verdade que a Bíblia ensina é o seguinte: aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Então, pega uma canetinha aí, pega uma canetinha, anote na sua Bíblia aí, versículo de ouro do Ministério Paixão pelas Almas e também o combustível, a vitamina espiritual do pastor Roberto Alecrim. Ok? Bem, nosso programa, como discípulos que somos, nós temos a obediência também em Mateus capítulo 9, versos 37 e 38. Senhor Jesus, ele disse assim para seus discípulos: a seara é realmente grande, poucos os ceifeiros. Verso 38, Mateus capítulo 9. Rogai, pois, ao Senhor da seara para que mande ceifeiros, porque grande é a seara e poucos os ceifeiros. Sabendo disso, já desde aquele tempo, hoje também, nós precisamos de ceifeiros, missionários, que o Senhor possa mandar para levar o evangelho às nações, países, cidades, estados, bairros, vilas, aldeias, comunidades. Só aqui no Brasil, na região ali dos ribeirinhos da Amazônia, nós temos ali, segundo a missão do céu, 1 milhão de pessoas que ainda não foram alcançadas com a mensagem do Evangelho, aqui no Brasil. Então, nós oramos aqui, em obediência ao ensinamento do Senhor Jesus Cristo. Hoje, vamos orar pelas nações que começam com a letra K. Você já sabe, nós temos aí o nosso GeoAtlas. Hoje, esse GeoAtlas, ele nos mostra as nações pelas quais vamos orar. Aqui embaixo, são duas as nações, Kiribati e Kuwait, ou Kuwait, né? Alguns falam Kuwait, outros falam Kuwait, mas quem vai estar orando
nos ajudando no programa de hoje, já está com a gente. É o meu amigo, pastor Lusitano Couto. Ele é pastor da Primeira Igreja Batista, no bairro do Rocha, em São Gonçalo. Também é o presidente da subseção da Ordem de Pastores Gonçalense. Muito bom dia, meu amigo pastor Lusitano Couto. Seja bem-vindo. Bom dia, meu querido pastor Roberto Alecrim, meu grande amigo. Bom dia a todos aqueles que estão acompanhando a programação nessa manhã. É através do programa O Evangelista. Graça e paz de Jesus para todos os irmãos. Amém. Você agora, então, está com a palavra para que possa estar fazendo a oração de intercessão, para que Deus mande ceifeiros e também por pessoas enfermas. Se você gravar, irmã Fabienne, de São Paulo, irmã Miriam, que está se recuperando bem em Curitiba, Emerson, em Curitiba, pastor Melquisedeque Moraes, em Curitiba, pastor Silas Honorato Martins, em Brusque, Santa Catarina, operou, já está passando bem. Pastor Genival Teixeira, meu amigo da Assembleia de Deus, Parque Fluminense, está precisando muito de uma cirurgia. Vamos orar por ele, vamos agradecer também, já está bem adiantada a recuperação do pastor Josias Porto, de Paraty, nosso amigo também, e pessoas que mandam seus pedidos para situação de cura, de enfermidade, pedido de emprego e outras situações pelas quais estão passando, e nós aqui, nós oramos, pastor Lusitano. Então, por favor, você vai estar intercedendo por essa direção que nós damos para você agora. Feche os olhos, então, meu irmão, você que nos acompanha. Vamos orar, falar do agradecimento. Querido Deus, Pai, que alegria para nós nessa manhã estarmos aqui participando de um momento tão especial como este, na certeza que o Senhor está presente em cada lar, em cada residência, em cada lugar onde o programa dessa manhã está sendo criado, aqui a palavra. Agradecemos-te pela vida do pastor Roberto Alecrim, que tem, ó Deus, como servo teu, se colocado à disposição para a aplicação da palavra nos 4 anos da terra. Te agradeço por essa vida tão preciosa, entrego e a família do teu servo nas tuas mãos. Deus querido, esse momento foi nos pedido aqui para que nós orássemos por 2 nações, Deus, Kiribati e também Kuwait. Eu entrego essas 2 nações nas tuas mãos. Meu Deus, que a tua palavra possa chegar nesses países. Toque, ó Deus, a oração das almas ali que estão perdidas. Coloque os evangelistas, pastores, que possam pregar com ousadia a tua santa palavra e que muitas almas, ó Deus, sejam ganhas para a glória e exaltação do nome do Senhor. Também, Deus, acompanhando esse momento de oração, eu coloco diante de ti cada pedido apresentado aqui nessa manhã. Vários irmãos expressaram aqui seus pedidos ao pastor aqui de Curitiba, aqui dados. Nós não lembramos todos, mas o Senhor conhece. E assim, em nome de Jesus, a intervenção do Senhor, o cuidado do Senhor, a cura do Senhor sobre todos esses queridos e amados irmãos. E também, ó Deus, por aqueles que nessa manhã têm um pedido guardado em seus corações, ó Deus, talvez ali de emprego, alguns com dificuldade, ó Pai, na família, relacionamento, alguns, ó Deus, com causa justiça, precisando de uma resposta do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, eu coloco todas essas situações diante de ti, meu Pai. Fica conosco, ó Deus, continue a nos abençoar através desse programa. Oramos a ti com coração grato por tudo. Oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Muito bem, daqui a pouquinho mesmo, o pastor Lusitano, ele vai estar retornando o assunto de hoje, você já sabe, né? Você já sabe.
Nós estamos falando sobre discipulador, discípulo e discipulado. O pastor Lusitano vai estar dando a sua contribuição para esse assunto, para nós que vamos aqui estar ouvindo, né, o seu pensamento, a leitura que ele está fazendo do momento que nós estamos vivendo. Bem, quero chamar aqui os nossos comerciais, daqui a pouquinho a gente já retorna também. Cartilha da Igreja Legal de autoria de Jonatas Nascimento. Alô Igrejas, uma ferramenta indispensável para igrejas, pastores e líderes que querem andar na mão da lei. Por apenas R$60 você tem acesso a e orientações essenciais para a sua igreja, além de modelos de documentos e sugestão de estatutos mais moderno. Faça o seu pedido agora mesmo pelo WhatsApp 21 992 47 12 27. Com a cartilha da Igreja Legal à mão, a sua igreja nunca mais será a mesma. WhatsApp 21 992 47 12 27. 21 992 47 12 27. Você que é da cidade de Castro, no Paraná. Você ficou sem gás agora? Acabou, esvaziou o garrafão de água? Então ligue agora mesmo para Araú Gás. Você que é da cidade de Castro, aí no Paraná, mande agora mesmo o seu pedido para Araú Gás. Ligue 3233 1050 ou final 1055, Araú Gás. A entrega é rapidinho. Também você pode pedir pelo WhatsApp 999 14 80 78. Araú Gás. Ó, você liga, irmão Reginaldo vai atender você. Faz o pedidinho, a entrega é rapidinho. Mas não fique sem gás. Não fique sem água no seu galão, porque Araú Gás, aí na cidade de Castro, está pertinho de você. Cartão Alô Brasil, o maior clube de vantagens agora em sua cidade. O cartão de descontos que faltava. Cartão Alô Brasil. O brasileiro pode, com um único cartão, adquirir desde uma casa própria até a realização da viagem dos seus sonhos. Com um único Alô, o Brasil acessa a maior rede de credenciados da nação. O cartão Alô Brasil, pensando em você, está buscando a renda que pode mudar a sua vida. Criou a melhor fonte de geração de renda pessoal do Brasil. Faça parte dessa equipe de grandes empreendedores individuais. Conheça nosso plano para parceiros do futuro. Ligue 11 96601 9486. Cartão Alô Brasil, ajudando você a realizar sonhos. www.cartãoalôbrasil.com.br. Ok, meu querido irmão, minha querida irmã, estamos retornando com o programa O Evangelista. Quero falar para você, segunda, quarta, sexta-feira, 8 da manhã, é dia e hora do programa O Evangelista, evangelizando as nações, fazendo discípulos e socorrendo o pobre e o necessitado. Para a gente atender o necessitado, eu peço a você, nos ajude com uma pequena oferta através do Pix, R$2. R$2. Pix 898-459-608. Muito bem, vamos reintroduzir no nosso programa pastor Lusitano Couto. Meu amigo, pastor Lusitano,
presidente da igreja, primeira igreja Batista Rocha, e também presidente da secção da Ordem de Pastores de São Gonçalo. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado, pastor Roberto Alecrim, por esta oportunidade. Obrigado por esse momento aí que o irmão me faz o convite para estar aqui em seu programa, a TV Meteoro, programa O Evangelista, programa este que tem alcançado centenas, milhares de pessoas, não apenas no nosso estado do Rio, mas em todo o Brasil e até ao redor do mundo. Parabéns pela visão do irmão em criar esse programa e ser esse homem aí, né, apaixonado por almas. Minha oração é que Deus continue abençoando a vida do irmão. Muito bem. Rapaz, já vou te devolver a palavra, porque eu preciso falar aqui da parceria do pastor Alecrim com a irmã diaconisa Raquel Santos, lá de Aquirás, no Ceará. Já está mandando mensagem. Bom dia, meu a paz do Senhor, e para o pastor Lusitano Couto, para o meu querido pastor Roberto Alecrim, meu a paz do Senhor para todo o povo de Deus aí, assistindo esse programa abençoado, o Evangelista, pela TV Meteoro. Um ótimo dia, que Deus abençoe. Pastor, fala aí da nossa parceria. Então, o pastor Alecrim está em parceria com a diaconisa, a irmã Raquel Santos, através do programa Conexão Gospel, lá em Aquirás, no Ceará, na rádio Barronet FM. Você, segunda e quarta-feira, 17h30. Ouça através da internet o programa Conexão Gospel da querida irmã Raquel Santos. Segunda-feira, quem prega é a missionária Luciene de São Paulo. Quarta-feira é o pastor Manuelito. Quero mandar um abraço para a irmã Raquel Santos, o papai dela, Manuelito, a mãe Zeneida, e também todos os ouvintes do programa Conexão Gospel. Pastor Lusitano, por favor, faça sua auto-apresentação, fale da sua igreja, fale do seu ministério. Um passarinho me falou que todas as terças-feiras você está numa grande rádio aqui do Rio de Janeiro. Fala isso para a gente, participando lá, e fala de todas as suas atividades. E depois, então, você já começa a discorrer sobre discipulado, discípulo, discipulador, na ordem que você preferir. Porque tudo que você expressar, quando começar a falar desse assunto, será a sua percepção pessoal ou, quem sabe, denominacional. Fique bem à vontade. Primeiro tempo de 20 minutos, marque aí 20 minutinhos, vai entrar um comercial, a gente retorna comigo e eu repasso para você. Ok, pastor Roberto, muito obrigado aí mais uma vez. Mas eu sou pastor da primeira igreja Batista do Rocha há 15 anos, a igreja esta querida, amada, inclusive acredito que tem alguns irmãos acompanhando, pelo link lá no grupo da nossa igreja, algumas pessoas já estão aí participando do culto essa manhã. Tenho a honra de liderar pela terceira vez a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, seção Fluminense, secção Gonçalense, e essa Ordem de Pastores é preenchida por quase 400 pastores, pastores queridos, amados. É uma das maiores ordens do Brasil e também da América Latina. Nós louvamos o nosso Deus pela honra que Ele nos dá nesse tempo. Conforme o pastor Alecrim pediu, porque eu faço bem parte dos debatedores de Rádio Melodia FM, temos a honra de estarmos ali com o pastor Eliel do Carmo, que é o nosso mediador, e outros pastores que sempre participam ali conosco. Já ocupei vários cargos também na nossa denominação, na nossa convenção fluminense, e quero dizer para os irmãos que, entre tudo isso, eu sou o menor entre todos os pastores. Eu, assim como disse o apóstolo Paulo, que era o menor dos apóstolos, eu me sinto menor entre todos, por entender que nós estamos servindo a um grande Deus. Pelo fato de estarmos servindo a esse grande Deus, devemos, então, fazer a obra sempre com excelência e falando aquilo que João disse, que ele cresça e eu diminua. Nossa intenção é que o Senhor cresça cada vez mais, e nós venhamos diminuir. Mas eu gostaria de que você está
nessa manhã, ao alcance da nossa voz, né, através desse programa maravilhoso, pudesse estar conosco na palavra de Deus. Podemos entrar, então, na mensagem, na petição? Sim, sim, Podemos, sim. né? Eu separei aqui para nós, nessa manhã, o texto bastante nosso, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 16, nos versos de 9 ao 16. Tem uma Bíblia, sua casa, ou até aí, seu lado, seu pede, enfim, seu computador, você está em seu computador e tem aí uma Bíblia em suas mãos. Você pode acompanhar com Marcos 16, 9 ao 16. A pressão de Jesus depois de sua ressurreição. E assim diz a palavra de Deus. Jesus teve ressuscitado na manhã da semana, apareceu perante Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se em outra forma a dois deles que iam de caminho para o campo. E indo eles anunciaram aos outros, mas nem ainda este. Finalmente, no verso 14, apareceu aos 11. Estão eles assentados juntamente, e lançou-se-lhes ao rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por haverem crido nos que tinham visto já ressuscitar. Aí, o teor da mensagem de Jesus, verso de Marcos 16, onde Jesus disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Que Deus, meus irmãos, em Cristo Jesus, abençoe a sua leitura na manhã desse dia. Amém. Nós encontramos aqui, meus amados, nesse texto, uma belíssima passagem da palavra de Deus. Jesus havia ressuscitado. Agora, o texto diz que mulheres vão até o sepulcro. Quando chegam lá, elas são surpreendidas porque o corpo de Jesus já não estava mais lá naquele sepulcro. Ali estava Jesus ressuscitado. Jesus agora aparece às mulheres e quando tem aquela cena, eu me coloco no lugar delas, elas devem ter ficado pasmas, sem palavras, atônitas, talvez como se elas estivessem ali sonhando naquele momento, diante da situação que elas estavam ali apanhando. O texto diz, ouvindo eles, né? Ou seja, assim que elas saíram ali, o verso 10, diz que elas partiram e anunciaram. Ou seja, aquilo que aquelas mulheres viram, aquela cena do sepulcro vazio, elas transmitiram a outros. Elas foram até os discípulos de Jesus, elas falaram para eles aquilo que elas tiveram a oportunidade de ver, mas que pena. Quando elas chegam aos discípulos e falam para eles, eles não deram crédito às palavras daquelas mulheres. Eu penso, meus irmãos, que quando Jesus nos designou para essa grande tarefa, muitos também não vão crer naquilo que nós falamos, ensinamos e pregamos. Em uma certa oportunidade, Jesus falou, olha, na cidade que vocês entrarem, quando vocês pregarem essa palavra, primeiro digam, paz seja nesse lugar. Se vos receberem, amém, orem, preguem a palavra. Se não receberem, sacudam a poeira dos sapatos e vão em busca daqueles que querem realmente ouvir a palavra. E aquelas mulheres, então, mesmo sendo ali discriminadas, mesmo eles não acreditando, a Bíblia diz que
O verso diz que agora, indo, eles anunciaram a outros, falaram a outros, nem assim aqueles outros creram, acreditaram que Jesus havia ressuscitado. Que coisa triste, eu imagino como estava ali o coração de Jesus ao ver tanta incredulidade da parte dos seus discípulos, dos quais ele já havia dito que iria ressuscitar. Ele já disse que iria sobreviver, né, àquela morte, que ele estaria retornando, dando testemunho pessoal da sua ressurreição, mas eles não creram. O que Jesus precisou fazer, então? O verso 14 diz que finalmente apareceu aos 11. Ele precisou vir pessoalmente e dizer para eles o quê? Olha só, retirem essa incredulidade, essa dureza do coração de vocês, porque sou eu mesmo quem estou aqui. Meu irmão, minha irmã, nessa manhã, em nome de Jesus, nosso grande desafio como cristãos que somos, cada um de nós, independente da idade, desde a mais tenra criança até o mais idoso membro da igreja, Jesus nos chama, nos desafia, nos comissiona para tirarmos de nós todo tipo de incredulidade e desobediência que nos atrapalham de irmos e pregarmos a sua palavra. Ontem eu preguei no sepultamento de um menininho de 4 anos de idade. Foi um momento muito triste. Bisneto de uma família aqui da igreja. E o pastor desse menino, na hora da palavra, o pastor disse para as pessoas que estavam ali: o Carlinhos já está com Deus. E uma das maiores dádivas que esse menino tinha era pegar o evangelho, o microfone, pregar o evangelho e cantar louvores a Deus. Veja, irmãos, um menino de 4 anos de idade, que era apaixonado por Jesus, ele pegava o microfone, todo culto tinha convidado para cá, e ele cantava, e pregava também a mensagem de Deus. Então, nós somos amados, convocados, comissionados por Jesus para essa grande tarefa. Os seus discípulos, talvez ali, incrédulos diante daquela situação, mas entenderam que foi um pedido amoroso de Jesus, foi uma ordem. Foi uma ordem. E essa ordem, irmãos, ela foi acompanhada de desafio, como é ainda hoje. É algo difícil, é algo complicado. Em alguns momentos, passaremos por perseguições, e os irmãos prestem atenção nisso. No nosso Brasil, nós ainda temos o privilégio de sairmos, pregarmos o evangelho, anunciarmos de Jesus, mas vai chegar um tempo, eu acredito que quando chegar, que nós já não estejamos mais aqui, mas vai chegar um tempo que essa mensagem vai ser proibida de ser pregada. Então, hoje nós temos uma ordem, vão, verso 15, por todo mundo, preguem o evangelho a toda criatura. A missão não é para um grupo específico, mas é para todo salvo que já recebeu Jesus em seu coração. Quando lemos o texto de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, Deus diz: buscou entre eles um homem para que pudesse estar na brecha e ninguém achei. Você pode imaginar a tristeza de Deus, que buscou um discípulo, alguém que pudesse estar na brecha para ir anunciar, pregar o evangelho, e a ninguém ele achou? Será que nessa manhã, quando nós estamos chegando a tantos lares, alcançando tantas pessoas, será que nós estamos com pessoas que estão nos ouvindo verdadeiramente obedientes à voz de Deus, que estão dispostas a se colocarem na brecha? Não apenas em oração, não apenas indo, mas também contribuindo financeiramente. Porque se você não pode ir, você pode orar, mas você pode contribuir financeiramente. Pastor Alecrim acabou de fazer aí um pedido, né, para aqueles que queiram colaborar com essa obra missionária
que é esse trabalho que ele tem feito aqui ao longo de tantos anos. Você pode orar por esse ministério aqui, né, do programa O Evangelista, mas você pode colaborar financeiramente também. Para quê? Para que esse programa possa continuar se mantendo e possa continuar levando essa palavra a muitas pessoas. E aí, no livro de Isaías, capítulo 6, verso 8, quando Isaías ouve a mensagem do Senhor, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Precisamos de cristãos, de crentes dispostos a levantarem as suas bandeiras e falarem para o Senhor, ó Deus, eu estou aqui, pode contar comigo, eu quero aceitar o seu desafio. Até porque lá em Atos 1:8, que é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, né? A Bíblia diz, ser-me-eis testemunhas em Judá, em Jerusalém, em Samaria e até aos confins da terra. Todos nós, então, somos convocados, desafiados, chamados pelo Senhor para irmos e pregarmos esse evangelho maravilhoso. Quero chamar a sua atenção para um texto que eu gosto muito, que foi o início do ministério de Jesus, quando ele fez uma convocação maravilhosa dos primeiros discípulos. Está no Evangelho de Marcos, capítulo 1, nos versos de 14 a 20. Eu não vou ler todo o texto para nós ganharmos tempo, mas no Evangelho de Marcos, capítulo 1, Jesus havia acabado de ser batizado, ele foi tentado, e agora ele dava início ao seu ministério. Quando Jesus dá início ao seu ministério, ele entende que ele não podia fazer o seu ministério sozinho. Ele precisava de quê? De parceria, de pessoas que pudessem estar com ele. E a partir do 14, então, nós vamos ouvir aqui Jesus dizendo que o tempo estava cumprido, o reino de Deus estava próximo, a mensagem dele foi arrependei-vos e crede no evangelho. O verso 16 de Marcos 1 diz que estava andando por ali, né, junto ao mar da Galileia, Simão, André, que lançava as redes, e Jesus disse para eles, olha, vinde após mim e eu farei que vocês sejam pescadores de homens. Vocês não vão ser mais pescadores de peixes, mas vocês vão ser pescadores de homens. Começava ali um discipulado. O ministério de Jesus ali estava tendo início. Vocês não vão ser mais pescadores. Olha, queridos, o que é lindo está aqui nesse verso 18, que diz, e deixando logo as suas redes, o seguiram. Amados, quais são as redes que nós hoje precisamos deixar para nós cumprirmos com o nosso alvo, com o nosso objetivo, com aquilo que Jesus tem colocado diante de nós? É impressionante, queridos irmãos, que nós conseguimos tempo para tanta coisa, mas como é difícil conseguir um tempo para uma leitura da palavra, para levarmos o evangelho para alguém, para usarmos a internet, para pregarmos o evangelho, para colocarmos um texto bíblico, um versículo bíblico na internet, para que outras pessoas possam ouvir. Essa é uma tarefa que temos, esse é um desafio que temos, porque nós somos privilegiados, porque entre mais de 7 bilhões, escute isso, meu irmão, entre mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, nós fomos chamados para sermos anunciadores dessa palavra. Louvado seja Deus por isso. Pastor Alecrim. Pastor Lusitano, mediante palavras introdutórias e também o texto no qual você acaba de entrar, eu entendo aí que nós temos, então, o que o nosso amigo Diácono Jonatas, ele, na sua fala, ele diz, olha, nós temos nesse texto aí de Mateus capítulo 4, o trinômio, discipulador, discípulo e discipulado. Entenda-se que discipulador, no texto, é o Senhor Jesus. Figura muito importante, que é aquele que vai chamar discípulos, fazer discípulos e discipular. No texto que você apresentou, nós temos os primeiros discípulos e o fato deles começarem a seguir a Jesus dá-se início ao discipulado. Pergunto, na sua opinião, será que hoje, nossos dias, os membros de nossas igrejas, será que eles têm uma consciência
vívida. Eu sou discípulo de Jesus Cristo, vou viver, agir como tal. Você acha que existe essa consciência? Pastor Roberto, ouvir e praticar e obedecer tem um abismo. Tem um abismo. Então, nós precisamos ser não apenas ouvintes, mas praticantes do Evangelho. Nós agora, por exemplo, em uma reunião que tivemos com o nosso pastor auxiliar aqui da igreja, o pastor José Barreto, nós vamos reiniciar aqui na igreja o PGM, que é o Pequeno Grupo Multiplicador. Aqui está um grande exemplo de discipulado. E qual é o desafio para a igreja? Todos os crentes precisam fazer parte de um pequeno grupo para ser um discipulador. E o objetivo é o quê? Convidar pessoas para que venham agregar ao seu grupo, para que almas sejam ganhas para Jesus. Então, muitos ouvem, mas nem todos cumprem aquilo que eles ouvem. Então, há essa consciência, sim, mas é preciso que haja também a obediência no ir e cumprir a missão. Então, eu vou contribuir de uma pequena forma. Eu já andei em algumas igrejas de várias denominações, fazendo uma dinâmica sobre apresentar o plano da salvação para os pecadores. E depois, então, quando termina o culto, com o conhecimento e a permissão do pastor, sair com alguns membros para praticar o que eu ensinei. E eu estive numa igreja, quase 400 membros, e quando terminou a palestra sobre evangelização, alguns membros me procuraram para me parabenizar. Pastor Alecrim, parabéns, que palavra! Eu nunca ouvi algo assim, pastor Alecrim. Ok, a gente recebe, né, aquela alegria dos irmãos e tal. E quando eu fui embora para minha casa, eu tinha que fazer um caminho, e um dos membros da igreja resolveu me acompanhar. E foi falando sobre a palestra. Pastor Alecrim, que palavra muito boa sobre evangelização, eu nunca tinha ouvido uma coisa assim, coisa e tal. Aí eu pensando comigo, né, enquanto ele falava, eu vou testar esse irmão. E quando nós chegamos assim numa reta, eu falei assim, meu irmão, você tem folheto aí na sua Bíblia? Ele falou assim, pastor, eu nunca carrego folheto comigo. Ok, mas eu tenho aqui na minha Bíblia. Será que a gente poderia colocar em prática e você entregar um folhetinho aqui na rua? Ele, não, pastor, não. Entregar folheto? Eu não, pastor, eu tenho vergonha. Eu falei, mas rapaz, você é filho de uma diaconisa da igreja, das mais antigas da igreja. Você foi criado aqui nessa igreja. E eu estou pedindo, eu estou com você aqui, entrega um folhetinho aqui na rua. Ele, não, pastor, não, eu tenho vergonha, eu nunca fiz isso. Aí eu falei, mas então vamos fazer uma coisa, eu vou entregar, você vai ver e depois você vai entregar. Ele falou assim, não, pastor, você entrega, eu vou ver, mas eu não vou entregar. Então, falei, me aponta uma pessoa aí, lá na frente. Ele falou assim, aquela senhora lá. Aquela senhora lá era um armário 3x4, vinha com as sacolinhas de compra na nossa direção, uns 100 metros à frente. Quando chegou, eu falei, boa noite, senhora. Ela, boa noite, meu filho. Eu falei, senhora, eu tenho um folheto aqui, é uma mensagem bíblica. Ele fala o seguinte, aonde você passará a eternidade? Eu estou preocupado com esse assunto. A senhora tem preocupação aonde a senhora vai passar a eternidade? Ela disse, meu filho, eu tenho. Aliás, eu recebo muitos folhetos de crente na rua, e eu guardo tudo e leio em casa. Você, por favor, coloque esse folheto aqui na minha bolsa, quando chegar em casa, eu vou ler. Falei, então, por favor, eu vou dar para a senhora, com compromisso, a senhora ler. Depois que a senhora ler, só pode rasgar, jogar fora, tacar fogo, mas, por favor, leia, tá bom? Ela, tá bom, meu filho, muito obrigado. Ok, passamos à frente, eu falei, toma aqui agora, entrega um folhetinho. Não, pastor, eu não. Bom, vamos parar aqui, vamos a um break rapidinho e a gente já volta.
retornando com o programa O Evangelista. Está com a gente meu amigo, pastor Lusitano Couto. Quero devolver a você a palavra, pastor Lusitano. Você tem aí mais 20 minutos no nosso tempo, tá bom, querido? Pode prosseguir. Pois bem, pastor. O irmão foi falar, uns minutos atrás, sobre a entrega de... Eu estive em igreja, talvez há uns 3 dias atrás, e acabou o culto, lanchando. E aí o senhor virou para mim e disse assim: Luzano, o irmão está vendo aquele irmão ali que está lanchando ali? Eu disse sim. Ele disse: esse irmão tem uma história muito bonita. Eu falei: mesmo, qual é a história dele? Ele falou: rapaz, esse camarada aí era um cachaceiro, era um camarada que tinha uma vida pervertida, e um dia estava acontecendo um culto na rua, próximo da igreja, e esse camarada chegou bêbado, caindo, todo sujo, rapaz, e alguém falou de Jesus para ele, botou um folheto no bolso dele, desse camarada. Esse camarada foi para casa, 2 ou 3 dias depois, ele voltou à igreja. Rapaz, mas nós não o conhecemos. Ele fez a barba, estava vestido, e aí ele disse: olha, eu aceitei Jesus no culto que vocês estavam realizando lá na rua, quando alguém botou um folheto no meu bolso, e cheguei em casa, eu li aquele folheto e entendi que Jesus estava me chamando para uma obra. Irmãos, hoje esse camarada é um diácono lá na igreja dele. Olha que coisa linda. Então, através da disponibilidade de um grupo que foi à rua, fez um culto, ao ar livre, e ali pregou a palavra, colocou um folheto no bolso daquele homem, que talvez desacreditado, para alguns poderia até querer tirar o camarada dali, porque está batalhando, mas, irmãos, o Espírito Santo é quem faz a obra, não somos nós quem fazemos a obra, é o Espírito Santo. É Ele quem coloca no nosso coração, na nossa boca, as palavras que nós vamos falar para cada uma dessas pessoas. O que nós temos que fazer? Tão somente obedecer. Já foi falado aqui do discipulador. Discipulador é Jesus. Capítulo 9, versículo 9, de Jesus ia passando ali diante da folha e viu uma mensagem, disse: segue. Esse é o discipulador. Ele chama cada um de nós: olha, segue-me. Agora, é fácil seguir? Não. Sabe o que diz aqui, meu irmão? A palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 38, Jesus disse assim: olha, e quem não toma sua cruz e não segue-me após mim, não é digno de mim. Quando esse discipulador, que é Jesus, nos chama, ele não promete vida mansa para ninguém. O problema é que tem muita gente querendo seguir a Jesus e tendo uma vida próspera, com saúde, com dinheiro no bolso, com carro novo. E esse não é, irmãos, o evangelho genuíno de Jesus. Ele disse, que aquele que deseja segui-lo precisa tomar cada dia a sua cruz. Ou seja, você é desafiado, você é confrontado todo dia diante daquilo que você tem a fazer. Aí vem o quê? O discípulo. Qual é o papel do discípulo? O discípulo é aquele que recebe a instrução e também aquele que aprende. O discípulo, então, recebe a instrução e ele aprende com alguém para depois colocar em prática no seu dia a dia. Isso é lindo dentro da Bíblia, porque a Bíblia, irmãos, não é um livro solitário, de pessoas solitárias, mas é um livro de parceria. E aí eu me lembro de grandes homens da Bíblia que andaram com outros homens. Eu tenho, por exemplo, Moisés e Josué, eram parceiros na caminhada. Onde Moisés ia, Josué estava atrás, aprendendo, sendo discipulado. Ali estava Moisés como líder, ensinando para Josué: olha, Josué, faz isso, Josué, faz aquilo. E aí no capítulo 1 do livro de Josué, depois da morte de Moisés, nós vimos ali a promessa do Senhor, dizendo para ele: olha, Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Não temas, não te apavores, não te assombres. Então, Deus faz uma promessa para Josué, dando continuidade à obra lá de trás. Então, um discípulo. Um outro que eu gosto muito é Elias e Eliseu.
Elias era aquele camarada cheio da unção de Deus. Elias era foi um homem tão abençoado que a Bíblia diz que ele não viu a morte, né? Elias subiu ao céu e a morte não o tragou. Era um homem cheio de Deus. No segundo livro dos Reis, para os irmãos terem uma ideia, no capítulo 2, versos 2, 9 e 10, preste bem atenção no trabalho do discípulo. Segundo Reis 2, 2, depois o 9, versículo 10. Diz assim: E disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Agora, os versículos 9 e 10, de 2 Reis, capítulo 2. Está escrito assim: E sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada do Espírito. E disse Elias: A coisa me pediu, se me pedires quando tomado de ti, te fará, porém, se não, não te fará. Olha, meu irmão, vai capacitar outro para que ele, então, seja um dissipador e possa, assim, pregar bem a palavra. Que coisa delícia. Um outro muito interessante aqui, Barnabé e Paulo. A Bíblia, em Atos 27, desse discípulo chamado Barnabé, Atos 9, 27, diz que Barnabé, tomando-o consigo, né, Saulo, que havia acabado de se converter, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor e esse lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente do nome de Jesus. Veja que Barnabé estava discipulando Saulo, estava ensinando Saulo. E sabe o que vai acontecer mais à frente? Olha aqui que lindo, irmãos. Capítulo 13, versículo 43. Aí Saulo já havia se convertido, né, já estava na sua missão, já havia mudado seu nome para Paulo. Agora, no capítulo 13, versículo 43, despediu a sinagoga, muitos dos judeus, dos prosélitos religiosos, seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortava que permanecessem na graça de Deus. Você pode ver a importância do discipulado, do estar junto, do caminhar junto, de pregar a palavra. E quantas almas que Paulo e Barnabé ganharam juntos. Paulo e Silas ganharam muitas almas para Jesus. Paulo e Timóteo, né, que foi um outro que foi discipulado por Paulo. Então, irmãos, o que nós precisamos ter esse tempo é amadurecermos nossa caminhada cristã e nos tornarmos discípulos autênticos, audaciosos, corajosos, competentes e não fugirmos do nosso compromisso do qual o Senhor tem colocado todos os dias diante de nós. Aí vem uma pergunta: será que nós temos cumprido com a nossa missão de discípulos de Jesus? Será que nós temos obedecido a obra com alegria, a qual tem sido colocada diante de mim para que eu possa cumpri-la com excelência? Esse é o nosso grande desafio nessa manhã, né, onde Deus tem falado para nós. E aí vem o que? O nosso discipulado. O discipulado tem como objetivo as pessoas a conhecer a salvação em Cristo, a partir do pão, ensinar a partir do pão, falar sobre o sacrifício de Jesus e tornar as pessoas, né, e tornar até as pessoas essa palavra maravilhosa que um dia nós ouvimos. Ou seja, no ditado popular, é ovelha gerando ovelha. Então você, meu irmão, foi chamado para gerar outras ovelhas. Tem gente que pensa, o pastor que tem que ganhar almas. Não é o pastor que gera ovelha, é a própria ovelha. O pastor é aquele orientador, é aquele que vai mostrar para você o caminho, vai te dar as ferramentas, e você, então, equipado, vai poder evangelizar e também falar do amor de Jesus àqueles que estão ao seu redor. Veja, irmãos, tem um outro texto aqui que eu sou apaixonado por ele. Lucas 24. Você que está aí
de posse da sua Bíblia, você pode abri-la e compartilhar conosco. Lucas 24, 47. Está escrito assim: e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Isso é o que? Discipulado. Pregar o evangelho em todas as nações, mas Jesus vai dizer, a começar por Jerusalém, a começar por São Saulo, no bairro onde você está inserido, começar aí no Rio de Janeiro, no bairro onde você que está nos acompanhando aí pela internet, em vários estados do Brasil, depois o pastor Alecrim pode até citar alguns aí, no lugar onde você está inserido, Deus te chama como discípulo dele para pregar a sua palavra. Pastor Alecrim, Deus me deu a honra de, no ano 2019, participar de uma viagem missionária, e eu fui até alguns países do Oriente Médio. E eu me assustei quando cheguei na Jordânia, porque na Jordânia a Bíblia não pode ser pregada, você não pode ser identificado como um crente. E eu cheguei lá com a minha Bíblia, né, pensando que em alguns momentos pudesse pregar, e a missionária disse, pastor, o senhor não poderia nem ter trazido sua Bíblia para cá, porque se eles te apanharam com essa Bíblia aqui, o senhor pode ser preso, podem matar o senhor, enterrar o senhor num cemitério clandestino, o senhor pode nunca mais voltar para o seu país. Irmãos, eu glorifiquei o nome de Jesus por morar no Brasil e por ter essa liberdade de pregar o evangelho aqui, onde em outros países fechados, na China comunista, o evangelho não pode ser pregado, você não pode ser um discípulo, você não pode discipular ninguém lá, mas, meu irmão, aqui você pode. Portanto, não perca a oportunidade que você tem. Deus está concedendo a você o privilégio nessa manhã de fazer aquilo que já foi lido aqui pelo pastor Roberto, que é Romanos 1,16, quando Paulo disse, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, meu irmão, aproveite a oportunidade. Seja um discípulo, seja um discipulado. Leve a palavra de Deus, conforme disse o apóstolo Paulo em Atos 26, 19, quando ele disse, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Que Deus nos abençoe, que ele tenha misericórdia de nós e nos ajude na nossa caminhada a entendermos a visão do discipulador, a missão do discípulo e a responsabilidade do discipulado. Que a graça de Jesus seja com cada um de nós. Muito bem, pastor Lusitano, você me permite uma colocação e uma pergunta para você expressar a sua opinião? Pode ser, pastor Lusitano? Expressar a minha opinião? Eu vou fazer uma colocação e uma pergunta e você expressar a sua resposta? Sim. Ok. Muito bem. Mesmo toda a exposição, quero estar mandando mensagem direto para a gente aqui, quero mandar mais uma vez um bom dia, uma saudação, a paz do Senhor, para o povo do Ceará, Aquiraz do Ceará, todo o estado, norte, nordeste, tem gente nos assistindo, pastor. Graças a Deus, é o que está nos avisando aqui a irmã Raquel Santos. Pastor, mediante toda a sua exposição, seria importante hoje, em nossas igrejas, não estou falando só de igreja batista, da nossa denominação, seria importante hoje termos em nossas igrejas, assim como temos escola bíblica dominical e outros departamentos, seria importante, na sua opinião, termos instalação de verdade em nossas igrejas de escola de treinamento de discipulado ou para o discipulado? Quero ouvir você. Boa pergunta. Um abraço a esse povo maravilhoso aí do Ceará. A minha esposa esteve aí com um grupo de irmãos aqui da nossa igreja, numa cidade chamada Ipu, e eles ficaram lá 12 dias na cidade de Ipu, pregando o evangelho, né? Foi realmente muito bom. Pastor, é necessário sim. A nossa igreja, por exemplo, ela trabalha com um curso durante um ano, com esse livro aqui, chamado Discipulado Plenitude de Vida. Tá? Então, é um livro maravilhoso. Durante um ano, os irmãos aqui da igreja, da nossa igreja, eles têm a oportunidade de aprender
sobre o verdadeiro discipulado cristão. Nós temos aqui na nossa igreja 4 turmas, né, cada uma contém 18 a 20 pessoas, que estudam durante o ano, são 10 meses de curso, sobre a responsabilidade do verdadeiro discipulado cristão. Esses irmãos são instruídos a viverem um amor por Jesus, a amarem as pessoas, a resgatar aqueles que estão ainda sem receber o evangelho. E as igrejas hoje, esse irmão, a irmã que está aí nos perguntando, precisa investir nessa visão de uma classe especial na escola bíblica local ou em algum dia da semana, para que os irmãos possam se adequar. Porque nós precisamos, primeiramente, equipar o povo. Porque se o povo não estiver equipado, preparado, eles não têm saída da guerra. Você vai levar o povo para fora das portas, né, da igreja, o povo não está equipado. Então, temos que nos equiparmos primeiro, mostrarmos as ferramentas, e quando estiverem, então, bem armados, eles possam ir a campo e cumprirem com essa tarefa. Tá bom, meu irmão? Espero ter respondido aí a sua pergunta. Respondeu sim, pastor Lusitano, e eu faço um convite à reflexão, a que tenhamos escola de discipulado, formação, treinamento de discipulado em todas as nossas igrejas. Pastor Lusitano, muito obrigado, Deus o abençoe, sua família, sua igreja, todo o seu ministério seja coroado de bênção, né? Tem os vendavais, tem as adversidades, tem os percalços, mas que o Senhor te sustente com graça e com sabedoria. Muito obrigado. Tá bom, meu querido? Amém. Eu que agradeço, pastor Roberto, o convite, uma pessoa realmente maravilhosa, e eu estive com a pílula, pastor Roberto, logo na leitura do seu turno aqui, para você ore por esse programa, né, que é um programa maravilhoso. Se você puder, contribua também, creio que daqui a pouco ele vai colocar o link ali, você pode contribuir financeiramente. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe o irmão, seu ministério e também a sua família. Deus abençoe. Muito obrigado. Um abração para todos os pastores e as igrejas da Associação Batista Gonçalense. Conheci pastor Elton, da Primeira Igreja do Mutuá, pastor Leonardo. Deus abençoe essa turma toda aí. Mais de 400 pastores aí na região, é isso? Amém, amém. Somos isso aí, Amém. Uma média de 400 pastores. Ok. Muito bem, eu quero já agradecer. Já estamos finalizando o nosso programa, mas eu preciso, mais uma vez, mandar um abraço e lembrar para o povo de Aquirás, no Ceará. Hoje, a partir das 17h30, programa Conexão Gospel. Acesse www.barronetfm.com. 17h30, programa Conexão Gospel da minha amiga diaconisa Raquel Santos. Um abraço. E também quero agradecer aqui os nossos patrocinadores que ajudam a que o nosso programa esteja aqui na TV Meteoro e também nas rádios, onde também nós temos programa. Quero lembrar que hoje, meio-dia, 12 horas, né, nós temos aí o programa O Evangelista na rádio RPC, que faz parte do sistema Redecas de Comunicação. Acesse www.redecas.com.br, meio-dia, programa O Evangelista. Domingo, estamos entrando com um novo horário na rádio RPC. 7 da manhã, culto matutino com o pastor Roberto Alecrim. Terças e quintas, de 9 a meio-dia, programa É Só Alegria do meu amigo Carlos Antônio. Também expressamos aqui o nosso agradecimento, mais uma vez, ao diácono Jonathan Nascimento, através do seu escritório Espaço Contábil, seu livro Cartilha da Igreja Legal. Você está querendo conhecer e adquirir o livro da Igreja Legal? Pastor Jonatas Nascimento, entre em contato, 21 992 47 12 27. E também agradeço ao doutor Marcionil Muniz, advogado, nosso amigo, para ajudar você em questão civil, trabalhista ou previdenciária. Ligue agora mesmo, 21 2772 3458. E você que vai viajar para Paraty, hospede-se na pousada Marindás. Anote o telefone, faça a sua reserva
tem lá um desconto para você. Fala com a irmã Raquel. Irmã Raquel, quero me hospedar aí. Anote o telefone, 24-3371-1369. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus até sexta-feira, quando estaremos recebendo o pastor Cássio Murilo. Fiquem todos na paz. Posso ouvir o som no alto, ecoar salvação. Cristo veio a este mundo para trazer salvação. Cantam anjos lá no céu, glórias ao nascer do Rei, tão felizes anunciando salvação. Os humildes o adoram, Cristo traz salvação. Com os corações contritos querem ter salvação. Todo o céu louvando está, dissipando a escuridão, anunciando a todo mundo salvação. A tristeza vai passando ao sentir salvação. Toda falta Ele perdoa ao nos dar salvação. Tudo consumado está, lá na cruz Jesus falou, ao morrer trazendo a todos salvação. As cadeias são quebradas no poder do Salvador. Novo dia vai surgindo, a esperança